O governo federal publicou então essa semana a medida provisória 1227, que, entre outras coisas, traz uma série de medidas para compensar os impactos da manutenção da desoneração da folha de pagamentos de empresas e de municípios. A medida levantou uma série de questionamentos, como a gente tem visto, e a gente conversa então agora sobre isso com o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Marcelo Junqueira. Oi, Marcelo, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Satisfação nossa em recebê-lo, Marcelo. Bom, na avaliação da SRB, quais são os pontos dessa medida provisória que merecem atenção e até mesmo uma revisão por parte do governo? Nós temos ouvido aqui muito falar dessa restrição, né, da utilização de crédito de PIS/COFINS. Essa questão é uma das mais sensíveis da medida provisória, né? Sem dúvida nenhuma, para as indústrias do agro, de todo o processamento do agro, é um problema enorme, já que os créditos de PIS/COFINS, mesmo eles não sendo gerados pelos produtores pessoa física, e a grande maioria dos produtores ainda está no regime pessoa física, as empresas conseguem adquirir o crédito presumido. Em vez de conseguir os 9,25%, elas conseguem adquirir 3,65% de crédito presumido na compra dos insumos, ou seja, na compra da soja, na compra da carne, na compra dos produtos agrícolas que elas vão exportar. Então, se ela tem esse crédito presumido e ela consegue utilizar esse crédito através de compensações, que são chamados PERD-COM, que são compensações em outros tributos, seja imposto de renda, seja INSS, seja em outros tributos, ela consegue sim manter a exportação brasileira competitiva, que é ponto fundamental para o PIB brasileiro. Os produtores rurais, que são pessoas físicas, eles não têm grandes prejuízos do PIS/COFINS, porém, essa medida provisória também entrou dentro da discussão do ITR, e aí sim nós temos um ponto negativo na medida provisória diretamente relacionada ao produtor agrícola pessoa física. Bom, Marcelo, então eu queria pedir a gentileza de você contar para a nossa audiência aqui, para os produtores, exatamente o que diz a medida provisória em relação a esse ITR. Vamos deixar claro também para os produtores rurais pessoa física de que maneira eles podem ser afetados então com essa medida provisória. Claro, o ITR, em muitos municípios já existe o convênio que o lançamento do valor e a quantia estipulada para a terra nua no seu município já está a cargo do município em convênio com a Receita Federal do Brasil. Contudo, se houver uma disputa e uma discussão do valor, isso tem que ser levado ao CARF, que é a entidade máxima da Receita Federal para julgar essas disputas. E com isso o CARF consegue fazer com que tenha uma certa jurisprudência, vamos falar assim, eu não sou nem advogado, mas a palavra correta deve ser essa, uma jurisprudência para que todos os municípios e os agricultores discutam e cheguem a um único formato de pagamento desse imposto ITR, né, imposto rural. Contudo, se a medida provisória for entrada em vigor, quem vai discutir e julgar as disputas vai ser o próprio município, ou seja, o município vai lançar o valor, o município vai cobrar o valor e o município vai julgar a disputa com o agricultor que tiver alguma discrepância, alguma discussão com relação a isso. Isso fica muito ruim, já que administrativamente quem julga nos municípios é o Ministério Público Municipal e a última instância, a segunda e última instância é o prefeito. Então, ou seja, o agricultor vai discutir com o seu próprio prefeito a arrecadação do ITR, que ele tem uma dúvida ou que ele tem uma discussão e o prefeito tem um interesse oposto porque ele está lançando aquele valor. Ou seja, nós vamos ter uma verdadeira disputa jurídica e isso vai acabar, obviamente, na justiça comum de todos os municípios que tiverem problema entre os seus agricultores, produtores e os seus prefeitos e gestores municipais. Se eu não estou enganado aqui, se eu não me falha a memória, a medida provisória foi editada na terça-feira. De lá para cá, vocês percebem que vários segmentos do setor do agro têm se manifestado já contrários a essa medida provisória. Eu hoje conversei com o pessoal da Abipesca, mas eu também, se eu não estou enganado, tem muita gente aí, produtores de grãos, o pessoal, né, os representantes de várias commodities, enfim, vários segmentos, né, estão contra essa medida provisória, né, Marcelo? Não, na verdade, o negócio foi tão de surpresa, e como tudo nesse país ocorre
de surpresa que as empresas compradoras de soja chegaram a suspender as compras por não saber pôr o valor correto para a compra do seu produto, já que ela não sabe como ela vai repassar isso na exportação, se vai ou se não vai ter o benefício amanhã. Infelizmente, eu até tive uma experiência uma vez como gestor de um fundo de investimento estrangeiro no Brasil, e eu tentando explicar para o inglês do conselho do fundo a situação tributária brasileira, ele olhou para mim e falou: nossa, Marcela, o tributo no Brasil parece uma macarronada, que você não consegue entender o fio da meada. E essa é a bagunça que nós estamos vendo nesse país. Nós temos um sistema tributário que é uma macarronada, que vai durante um período aí ser transformado numa macarronada com lasanha, já que nós vamos ter uma reforma tributária andando em paralelo, e no meio de tudo isso o governo com a sanha arrecadatória impossível de ser gestionada. Então, infelizmente, criamos um impasse, e acho que a frente parlamentar da agropecuária vai ser o melhor caminho para se solucionar isso, e conto com os deputados da frente para evitar um mal maior e prejuízo para a agricultura brasileira. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar agora. O que cabe ser feito em relação a essa medida provisória? Você acredita que cabe agora às entidades representativas pressionarem os parlamentares para, de repente, voltar com essa medida provisória? Enfim, o que dá para fazer? Olha, eu acho que antes de entrar na justiça propriamente dita, eu até vi que já teve os juristas que suportam aí as entidades, já encontraram que existe uma emenda constitucional 42 que proíbe com que os tributos sejam todos lançados, avaliados e julgados pelo ente do município, ou seja, você não pode transferir toda essa responsabilidade para uma única entidade. Então, teria meios jurídicos para se discutir, mas antes que isso ocorra, já que é uma medida provisória, tem 60 dias para ser avaliada, o correto é que o Congresso, o mais rápido possível, tome as medidas corretas. Se é possível discute, se não é possível, devolve essa medida provisória para o governo, e eu tenho visto aí, sim, como você falou, todas as entidades, desde a CNA, a ProSoja, a SRB, entidades outras, se manifestando surpresa e contrária a essa medida. Muito bem, Marcelo, vamos ver agora os próximos capítulos, né, em relação a mais essa polêmica que de alguma maneira envolve o nosso setor aqui em Brasília. Vamos ver os próximos capítulos, a gente acompanha de perto, traz em primeira mão aqui para a nossa audiência. Queria agradecer a gentileza de ter atendido a gente, para conversado com a nossa audiência de uma forma muito didática. Queria dizer que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar, viu? Sobre esse assunto, sobre outros assuntos. A gente sempre gosta de trazer aqui o diálogo para a nossa audiência ficar antenada sobre tudo que está acontecendo aqui nesse mundo da política, da economia, que tem os reflexos lá no agronegócio, né? Muito obrigado mais uma vez, tenha um ótimo restinho de semana, Marcelo. Obrigado, eu agradeço a disposição, e de tédio a gente não vai ficar no agronegócio brasileiro, pode ter certeza.